Salmo 46 começa com uma afirmação direta. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é um socorro real e presente quando a tribulação chega. Isso não é uma frase bonita para animar alguém como se fosse apenas poesia. É uma verdade que pode ser vivida. Quem quiser confirmar não precisa só achar bonito. Experimente confiar, entregue-se pela fé, pratique essa confiança no dia a dia e você vai perceber que não se trata de fantasia. Por causa disso, o Salmo conclui: nós não vamos temer, mesmo que a terra se transtorne. E isso combina demais com o tempo em que a gente vive, porque o mundo parece cada vez mais instável, a natureza dá sinais de desequilíbrio, a sociedade entra em tensão, as coisas parecem caminhar para uma crise maior. O Salmo descreve esse cenário com imagens fortes: montes tremendo, mares agitados, águas tumultuando. A ideia é clara: mesmo que tudo pareça sair do lugar, Deus continua sendo refúgio. Ao mesmo tempo, o texto diz que existe uma outra realidade para quem crê. Há um rio que traz paz por dentro. A mensagem é que o santuário de Deus não depende de um lugar físico específico. Esse lugar é o coração. É dentro de nós que essa presença se torna abrigo, descanso e força para atravessar as tempestades de fora. O Salmo afirma que Deus está no meio dessa cidade, e aqui a explicação é simples. Deus está com você, dentro de você, como o Emanuel, Deus conosco. Por isso, você não precisa viver dominado pelo pânico. Mesmo que o mundo esteja barulhento, confuso e ameaçador, existe uma firmeza possível por dentro. Depois, o Salmo amplia a cena e fala de nações em conflito, reinos se abalando, violência e guerras, mas ele repete o essencial: o Senhor está conosco, e chama Deus de Jacó. E isso tem uma beleza importante. Jacó era cheio de falhas, contradições e confusão moral. Ainda assim, Deus é refúgio para ele. Ou seja, Deus não oferece abrigo só para gente perfeita. Ele acolhe gente real, gente quebrada, gente que precisa de graça. Isso coloca eu e você dentro da história. Mais adiante vem um convite: olhem as obras do Senhor, observem como poderes arrogantes passam, como impérios caem, como a soberania humana não fica de pé para sempre. E vem também uma esperança: Deus pode pôr fim às guerras, quebrar armas, deter destruição, não como um slogan, mas como um horizonte de fé. A frase mais difícil do Salmo aparece então: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aqui o ponto é que no meio do caos, a resposta espiritual não é desespero, nem fuga, nem cinismo, é aquietar o coração e reconhecer quem está no comando. O pregador insiste num detalhe do Salmo que quase ninguém gosta: a expressão ainda que a terra se transtorne, ainda que as águas se agitem. Esse ainda que mexe com a gente porque nós preferimos dizer: eu confio desde que nada dê errado. A fé madura, porém, diz outra coisa: eu sou teu, não importa o que aconteça. Não é a romantização do sofrimento, é a decisão de não abandonar Deus quando a realidade fica dura. É atravessar o ainda que, sem fugir, sem desistir, sem se entregar à autopiedade, deixando esse rio de paz aprofundar dentro de você. A partir daí, o chamado vira ação. Se o mundo vive um processo de crise, isso não significa cruzar os braços. Dá para viver sem medo e, ao mesmo tempo, agir com responsabilidade, fazer o bem, aliviar dores, servir, amar, ajudar a diminuir o estrago onde for possível. A fé não é anestesia para ficar passivo, é força para enfrentar a verdade sem colapsar e para fazer o que precisa ser feito. No fim, a mensagem volta ao centro: Deus não mudou. Mesmo que tudo fique instável, Ele permanece. Existe uma paz que atravessa o coração e expulsa o medo. Mas isso não acontece por mágica. É algo para querer, para praticar, para viver todos os dias. Então, ao partir o pão e tomar o vinho, a orientação é lembrar de Jesus em tudo o que alimenta a vida, não só nesta mesa, mas na mesa da existência. Comer e beber lembrando que Deus é refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Comer e beber com o coração aquietado, confiando que Ele sustenta, fortalece e renova, hoje, agora, neste dia.